Podemos começar, então? Perfeito. Então, vamos nessa. Gente, relembrando rapidamente, então, né, qual é a nossa missão hoje, agora nesse momento de grupo, tá, que a gente separou. A gente vai passar pelo exercício de identificação de conflitos e pelo exercício de identificação de usos, tá? Então, são dois momentos específicos, com duas metodologias similares, mas que têm as suas diferenças, tá? Podem ser que surjam algumas dificuldades de entender um pouco a metodologia, os conceitos por trás das ideias, mas a gente vai resolvendo tudo com o tempo. A gente tem um tempo, a gente não precisa correr para fazer as coisas, mas mesmo assim o nosso tempo não é infinito. Acho que vai ter um momento que a gente vai ter que dar uma objetivada se a gente estiver muito perdido, mas a gente vai tocando vai conduzindo isso, né, Maria Luísa e Flávia? A Flávia vai estar responsável por fazer um registro mais apurado das coisas que a gente está fazendo. Eu vou fazer um registro compartilhado com vocês aí na tela, né? Vocês vão ver que é um registro um pouco mais objetivo, né? Mais econômico nas palavras, mas a Flávia vai estar fazendo uma relatoria mais interessante aí, tá? Então eu vou compartilhar aqui a tela da lousa, que é o ambiente, então, que a gente vai utilizar para tratar sobre isso. Bom, primeira coisa, a gente vai fazer aqui... na verdade, Flávio, eu acho que a gente ficou... não, perdão, eu comecei errado. Estava achando que a gente tinha perdido ponto aqui. Não, tá certo. A gente vai começar, então, aqui pelo conflito dos usos da água, e conforme já foi mostrado ali na apresentação da Ida, a gente vai usar um mapa de balanço hídrico. E eu vou explicar como é que a gente vai fazer essa leitura desse mapa, tá? Primeiro ponto, a gente vai trabalhar com essas duas áreas, tá? A área do grupo 2 e a área do grupo 3. Miguel, você está compartilhando? Desculpa. Não está aparecendo aí, não? Não. Não está aparecendo, não. Eu estou falando aqui um monte, apontando para a lousa e tudo mais. Peraí, deixa eu entender o que aconteceu. Eu vou sair da plenária, porque eu acho que ele está me direcionando para a plenária, sabia? Esse compartilhamento. Peraí. Eu acho que é isso. Vamos lá, vamos tentar novamente. Acho que agora vai dar, hein? Me confirmem aí se vocês estão enxergando. Agora foi. Bom. Beleza. Eu falando aqui um monte, gente. 20%. Oi. Para ele dá. Tranquilo. Alguém ficou com o microfone aberto aí. Vamos lá. Então, retomando, né? Aqui, como eu estava falando, a gente vai iniciar por essa atividade de identificação dos conflitos pelo uso das águas. Isso vai ser feito com base no mapa de balanço hídrico que a gente apresentou ali no diagnóstico, tá? E as áreas que nós vamos nos focar para isso vai ser as áreas do grupo 2 e do grupo 3. Vocês veem que ficou de fora aqui essa área do grupo 1, que além de ser a área maior, é uma área que existe uma região que, a princípio, tem uma situação um pouco menos confortável. Vocês podem estar meio em dúvida, mas como que o Miguel está lendo isso dessa maneira confortável? Tal? O que essas cores estão indicando, né? Num zoom um pouco melhor, eu vou usar aqui ainda para fazer essa explicação. Se a gente aproximar um pouco aqui da imagem, a gente consegue enxergar exatamente a situação que o balanço hídrico definido no diagnóstico está indicando para a gente. Essas cores são relacionadas com isso aqui, ó. Balanço hídrico, acho que a boa parte aqui já deve entender esse conceito, mas só para alinhar, caso alguém não entenda com clareza, o balanço hídrico é uma relação entre a quantidade de água que a gente retira do rio e a quantidade de água que tem disponível no rio, tá? Então, quando esse balanço hídrico, ele indica como que eu vou dizer, que a palavra me fugiu, mas uma relação de mais de 100% de água tirada com relação à água existente,
Isso indica para a gente que tem mais água saindo do que tem disponível. É lógico que essa disponibilidade ela tem a ver com uma vazão de referência, tá? Não é aquela vazão do rio de cheia, quando chove, é aquela vazão mais seca que a gente conhece, tá? Então, quando a gente tem aqui no mapa essas cores que estão mais vermelhas, mais laranjas, isso está indicando para a gente uma situação onde tem um conflito, provavelmente um conflito pelo uso da água. Tá? Tem muita vazão comprometida já pelos usos existentes. Então pode ser que aqui na área vermelha a gente tenha um conflito aqui. Provavelmente, se a gente for olhar o nosso cadastro ali de outorga ou cadastro de usuários, a gente vai ver que tem aqui um setor ou outro que tem uma vazão muito grande de captação, certo? No laranja também, só que o laranja a gente vê aqui que ele não está acima de 100%. Ele está de 75% a 100% da vazão disponível comprometida pelas captações já. É uma situação de alerta, tá? Na outra mão, a gente tem aqui as cores mais frias, indicando uma situação mais confortável. Ou seja, a gente tem menos água retirada do rio do que água disponível. Ou seja, está sobrando, esse saldo aí está positivo, tá? E isso está representado aqui no mapa por essas regiões aqui, azuis, verdes, certo? É isso que a gente vai tentar trabalhar agora, principalmente aqui ó, no grupo 2 e no grupo 3. Eu quero que vocês olhem essas regiões e avaliem pelo conhecimento local de cada um de vocês se de fato aqui está tão confortável assim. Será que vocês não conhecem algum tipo de região aqui? Vamos supor, vamos pegar um exemplo aqui. Eu sei que aqui no município de Divinolândia, de Minas, existe um estrangulamento da vazão, porque eu já vi pequenos agricultores reclamando que eles não conseguiram outorga porque existe uma grande retirada de água pela indústria ou por grandes latifundiários, né, por grandes agricultores. Enfim, esse tipo de conflito que a gente não mapeou aqui, que vocês possam conhecer, a gente precisa fazer agora. Ao mesmo tempo, esses conflitos mais intensos, se vocês de fato concordam com eles, certo? Ou vocês acham que eles são maiores aqui, isso aqui não se resume só a essa manchinha, não. Eu sei que isso aqui acontece numa porção maior do rio. Então é isso que a gente vai tentar trabalhar agora, certo? Eu sei que essa linguagem ela pode não ser tão óbvia, né, das cores e dessa localização de vocês no próprio território da bacia. Então, para isso, a gente procurou indicar, né, os municípios para vocês se localizarem, algumas rodovias. Então, essas linhas laranjas são rodovias, tá? Os pontos são os municípios. E os rios principais que a gente vai avaliar aqui nessa área. Então, acho que a gente já pode tentar fazer esse exercício aqui para o grupo 2, tá? Para essa região do grupo 2. Fiquem à vontade para contribuir. Rafael, pode. Boa tarde, pessoal. Rafael, só um minutinho. Quem não se apresentou, podia, por gentileza, falar, né? Quem representa. Com certeza. Bom, eu não estava lá na apresentação inicial, porque eu estou aqui, no momento eu estou pulando de uma reunião para outra aqui, tá meio complicado hoje, e como eu participei ontem do Piracicaba, essa parte inicial foi um pouco repetitiva e eu tentei focar na outra reunião. Eu sou analista ambiental na Cenibra, que a gente representa aí o setor de usuários, né, na bacia, então, e a gente tem terra espalhada na bacia, então a gente está presente tanto na bacia aí na DO4, quanto na DO2. Certo. DO1 nem tanto, mas DO2, DO3 e DO4 a gente está bem presente. Esse território aí, especificamente, ali na cabeceira do Rio Suaçuí Pequeno, é um território bem complicado. Isso. E aí, inclusive, o município de Peçanha estava sofrendo racionamento de água. Certo. Nos últimos anos, ela teve restrição de consumo de água. Pelo que está me parecendo aí, não tenho certeza, mas me parece ser o mesmo problema que apareceu no outro diagnóstico que a gente já fez. Eu não sei se é isso. Se tiver alguém aí da Copasa, talvez possa dizer. A Copasa tem duas captações em Peçanha. Uma antiga chamada Tancão, que aí era de uma área de drenagem bem pequena, e aí fica de fato ali na sede do município.
me parece ser esse o problema que está apresentando vermelho. Uhum. Só que foi feita uma captação alternativa e hoje em dia a Copasa também capta na calha do Suaçuí Pequeno, mais ou menos na direção desse ponto do município de Peçanha, só que na calha do Suaçuí Pequeno. Nessa região. Mais ou menos aí, depois, se precisar, eu tenho a coordenada mais específica. E também nessa área do Suaçuí Pequeno, isso tem um grande problema. Inclusive, a gente, como usuário, a gente não estava fazendo captação a montante dessa região aí no Suaçuí Pequeno, porque estava concorrendo com a cidade e que estava em racionamento. Então, até teve o Ministério Público decretou, na época, em 2019, se eu não me engano, proibindo qualquer tipo de captação a montante dali. Então, essa é uma área que eu acho que tem que se ter bastante foco quando for encontrar aí as soluções. A gente, como empresa, tem tentado imaginar pensamentos e possibilidades. Aparentemente, a solução ali, eu sei que não é o momento de apontar a solução, mas seria um reservatório de água para garantir uma segurança hídrica maior para o município, porque ali é um problema sério de racionamento de água em Peçanha, e aí, pelo mapa, não está dando para visualizar. O vermelhinho está em outras subbacias, não na cabeceira do Suaçuí Pequeno. Tirar uma dúvida com você. Você falou que você representa quem? Cenibra. A Cenibra, ela é o quê? Que setor? Celulose nipo-brasileira. A gente é uma empresa de base florestal, então a gente tem área florestal ali. Então eu posso classificar você aqui como setor de irrigação versus setor de abastecimento urbano? Eu estou querendo categorizar esse conflito dessa maneira, tá? Então, a sua fala foi a partir do setor Então, mas eu não sei se o conflito é entre irrigação com o setor de abastecimento urbano. Na verdade, é uma falta de água generalizada para todos os setores. Tanto é que a gente parou de fazer uso de água ali, porque então, fazia sentido, enquanto a cidade está tendo racionamento, eu ficar... E aí priorizou-se o uso urbano, né? Sim, a gente parou. Não utilizamos mais os pontos de captação, entendeu? Que a gente tem outorga. Entendi. Perfeito. Mas, assim, Miguel, o próprio uso urbano, ele está enfrentando grandes... Mesmo sem restringindo as captações a montante, está faltando água, porque teve racionamento. Entendi. Perfeito. Flávia, você conseguiu pegar essa dica aqui legal? Tudo bem? Peguei. Anotei aqui. Eu vou circular essa área do Rio. Alguém me chamou aqui, eu não sei se... o Ronivon. Oi, Ronivon. Tá. Eu quero... Então. Na verdade, eu quero só contribuir com a fala do Rafael. Rafael, eu sou representante da Copasa, sou técnico em meio ambiente. Na verdade, assim, essa área aí não é uma área de minha atuação, porque a gente tem... dentro das nossas áreas de atuação, as unidades nas quais nós respondemos. Certo. Só que eu estou respondendo por essa área agora porque o técnico em meio ambiente, que é o Erlon, que normalmente está aí nesses fóruns com vocês, ele está de férias, aí eu estou no lugar dele aqui. Mas, de toda maneira, Rafael, eu sei da história de Peçanha, conheço um pouco da história, e sei que realmente tem tido esses problemas, e a Copasa tem enfrentado essas dificuldades lá. Inclusive, Peçanha está no programa Pró Mananciais da Copasa, que é um programa que visa justamente a gente tentar reverter, né, esse quadro de déficit hídrico, tentar melhorar ao longo do tempo com ações de recuperação, etc, etc. E aí, Miguel, eu venho, na verdade, corroborar um pouco com o que o Rafael está colocando. Eu acho que aí essa área assim, vamos dizer assim, vamos considerar como área de conflito, embora o órgão ambiental, né, não tenha declarado, porque normalmente quando a gente fala de conflito, a gente fala que o órgão ambiental ele declara aquela área como área de conflito. Uhum. Mas, embora não tenha declarado oficialmente como área de conflito, de fato, isso aí tem sido objeto de algum período de conflito. Vale lembrar que aí é a cabeceira do Rio Suaçuí Pequeno. Isso, exato. Então, assim, a cabeceira tende a ter alguns problemas, somente no que tange quando você tem um uso, né, mais múltiplo, né, dos recursos hídricos. É uma área de drenagem pequena ali, né? Isso, exatamente. Então, você tem uma intensidade maior, vamos dizer assim, de demanda maior
numa disponibilidade que normalmente é um pouco mais, vamos dizer, até pela própria posição geográfica, né, dá uma condição de menor disponibilidade hídrica. Então, por isso está tendo todo esse trabalho. Inclusive, também, tem até um trabalho também da Cenibra, né, Rafael, o pessoal também está fazendo um trabalho lá com sucadores, né, alguma coisa assim, não me lembro bem agora. Eu ia até comentar, por ser essa área de escassez hídrica, justamente a Cenibra tem programas e projetos lá. A gente tem um projeto, por um lado, assim, mais voltado, vamos dizer assim, para a qualidade da água, que é o de cercamento de nascente, que a gente apoia o produtor rural a cercar a nascente. E a gente tem também o que o Ronivon provavelmente está falando, é a subsolagem, que é uma conservação de água e solo. Isso. Vai ter Rafael, eu só vou te pedir, vai ter um momento nessa oficina que nós vamos discutir programas, então Ok. essas propostas você coloque. Vai ser Porque é importante a gente completar lá. apresentar um quadro, né? Acho que a Ida até apresentou um slide com alguns programas que a gente elencou, que tem atuação na região aí da DO4, e vai ser super importante nesse momento você também, caso não estejam contemplados esses programas do escopo da Cenibra, você pedir a palavra para complementar o nosso quadro também, porque com certeza vai ser importante. Agora, uma dúvida que eu tenho aqui, que na verdade é só uma confirmação, então essa restrição ao abastecimento em Peçanha, ela não está vinculada a uma limitação do sistema, e sim uma limitação do manancial, correto? Isso não tem a ver. Exato. Essa limitação não é necessariamente de quantidade de outorgas a montante desse ponto. O que acontece é que com essa crise hídrica que a gente teve de 2014 para cá, o manancial está desabastecido. A bacia está com déficit hídrico, então o volume de água ali, de fato, caiu bastante. Tanto é que essa bacia de cima aí, do Suaçuí Grande, que pegou o grupo 1, ela estava sob constante restrição do IGAN, que a 710 abaixou de 50%. Só que como aqui no Suaçuí Pequeno não tem estação, não conseguiu fazer a mesma portaria, mas eu tenho certeza que se tivesse uma estação ali embaixo, ela cairia na mesma situação da portaria que afetou a do Suaçuí Grande. Entendi. Perfeito, Júlia, gente. acho que a Júlia está com a mão levantada e depois a Elisa. Obrigado, vamos lá. Eu passo a minha vez aí, escrever no chat. Ah, Obrigado, tá certo. Julia. Então, Elisa, né? Então, Elisa e depois o Rogério. Oi, gente, boa tarde. Eu não consegui me apresentar aquela hora direito na apresentação, porque eu estava sem microfone, mas eu sou assessora de gestão ambiental dos Saguanhães, engenheira sanitária e ambiental, mestrando aí também em gestão e regulação dos recursos hídricos, como Miguel, acho, se não me engano. Prof. Água? Isso mesmo. Opa, junto. A gente tem aqui o mesmo problema de Peçanha em Guanhães, mas do sistema em geral, eu nunca categorizo isso ainda como área de conflito, mas a gente tem alguns problemas de disponibilidade hídrica, até da Q710 mesmo, que a gente discorda um pouco da que é levantada para o IGAN, né? Talvez seria um pouco mais crítico, e hoje a gente está até equilibrado, mas em 2019 a gente não teve vazão nem para os Saguanhães, e hoje a gente tem um pouquinho de conflito com 3 mineradoras que estão se instalando. Então, não acredito que é uma área de conflito, mas que vive muito em escassez hídrica e tal. Como o Rafael, se não me engano, comentou, a gente também não teve portaria de escassez por causa da estação, né? Mas eu acredito que se tivesse, a gente estaria em todos esses anos com escassez. Agora, Elisa, deixa eu mais, na verdade, comentar uma questão. Quando a gente usa esse termo conflitos, e diferente do que foi falado, se eu não me engano, pelo Rafael ou pelo Ronivon, eu não lembro qual dos dois usou esse conceito, a gente não está falando num conceito oficial declarado por um órgão ambiental, tá? Aqui não é uma situação de conflito oficial do município. O que a gente chama de conflito é apenas um momento onde não há água suficiente para 2 usuários, e isso gera, então, uma demanda reprimida, tá?
E aí a gente está usando conflito mais como um termo para abarcar uma situação como essa. Tá? Não, beleza, então eu considero aqui como conflito. Legal, perfeito. Aqui, então, você acha, na sua percepção, que essas cores que a gente considerou em Guanhães, talvez elas estejam avaliadas? Eu acho. Eu acho que talvez por causa da Q710 levantada, elas estão subavaliadas. Legal. Vou complementar aqui, então. Pessoal, tem um bom diálogo aqui entre o Rafael e a Júlia no nosso chat. Acho que desculpa, o Miguel vai completar ali, daí o Rafael fala, mas seria legal, Júlia, você também se manifestar. Deixa eu pensar aqui, peraí. Gente, me ajuda aí, esqueci uma palavra aqui. Pode estar subestimado. Era o que eu estava buscando. Só para complementar esse sentido que você está colocando aí, porque assim, eu entendo as limitações que a gente tem para levantar esse balanço hídrico, que é justamente utilizar uma vazão regionalizada de Q710. Isso. Inclusive, por exemplo, que a gente tem dificuldade às vezes com a nossa operação, porque às vezes falam para mim, Rafael, o ponto que você está falando que eu tenho outorga, por exemplo, de 15 litros por segundo, quando eu chego lá não tem vazão nenhuma, por exemplo, lá em Peçanha. Aí um ponto que às vezes eu tenho uma área de drenagem muito menor, então, consequentemente, a outorga minha é menor, eu tenho uma água correndo lá o ano inteiro. Então, às vezes, esse tipo de situação a gente não vai conseguir representar aí pelo mapa, né? Só para complementar isso aí. Essa opção pela vazão, né, e essa é uma tomada que a gente tem que avaliar em função também do macro da bacia do Doce, né? É difícil a gente traçar vazões específicas para cada local, porque senão acaba não se conversando dentro do contexto integrado do planejamento, né? Mas realmente isso pode vir também até de uma regionalização deficitária, e essa metodologia realmente ela apresenta então essas possibilidades todas, né? Certo, gente? Mais alguma contribuição? Sim, Miguel, nós temos o Rogério, a Júlia e o Ronivon. Vamos lá, Rogério. Rogério, né, Emater, trabalho no escritório local no município de Peçanha. Certo. Na verdade, assim, essa questão de categorizar essa restrição, né, hídrica no município de Peçanha, eu acredito que assim, está nessa fase de conflito, porque até mesmo a população, por exemplo, eles têm a culpa é da Cenibra, né, pela escassez lá, a captação de água lá. Então, assim, isso 2000, na crise hídrica, né? Na verdade, nos anos de 2014, 15, né, 16, né, nós temos aí a média histórica aí, né, de precipitação, 1.100, 1.200 milímetros por ano, e acaba que nesses anos choveu 600 milímetros, 700 milímetros, então gerou-se esse déficit, né? E, infelizmente, né, essa bacia é uma bacia que predomina questão de reflorestamento, né, de eucalipto, monocultura e pastagem degradada. E aí, realmente, esse déficit que ficou, né, nesses 3 anos seguidos aí, até hoje a bacia não conseguiu recuperar isso, não. E aí, todo ano chega no período crítico, né? Setembro, outubro, né? Geralmente agosto, setembro, é os meses piores, né? Certo. Aí, realmente, isso causa desabastecimento, né? Perfeito. Obrigada, e aí, Rogério. Aí, o que acontece? A questão, quando eu falo a questão de conflito, porque a população ela vê que essa falta, ela enxerga, né, que essa falta de água lá é provocada pela Cenibra em função do plantio de eucalipto. Uhum. E aí,
né, principalmente nesses anos que foi crítico, né? Então, assim, o próprio colega aí, o Rafael, ele pode estar também falando sobre isso. Houve, assim, uma grande questão de incêndios florestais, entendeu? Que a população colocava fogo nas áreas. Agora, né? Rogério, deixa eu entender uma coisa, desculpa te cortar. Você, então, coloca essa contraposição entre o usuário do abastecimento público e a Cenibra, né? Mas a Cenibra, como pela sua presença e pela sua diminuição da disponibilidade hídrica, não pela retirada, mas pela diminuição de recargas e toda a questão que se discute sobre o efeito da presença da monocultura do eucalipto na água, é isso? Isso é a população que vê isso, né? Não, tudo bem. Eu só estou querendo colocar isso num patamar para a gente também tratar aqui a nossa conversa sobre o conflito diretamente na retirada. Tá? Então, assim, conflito entre dois usuários que precisam daquela água disponível no rio, tá? Nesse sentido. Não na retirada, né? Mas sim da presença, né? Na bacia. Sim, entendi. Não de retirada, né? Uhum. Mas sim da presença. Até mesmo esse Suaçuí pequeno aí, em boa parte no município de Peçanha, chega essa época do ano do crítico, mesmo na seca, ele para de correr. Uhum. Em 2014, né, 15, onde teve a crise hídrica mesmo, de lá para cá, chega esse período, ele se torna intermitente. Entendi. Obrigada, Rogério. Beleza, Rogério, eu acho que essa questão ficou clara. Vamos passar, eu acho que a gente já superou aí, exauriu a questão de Peçanha. Eu queria dar aí para a gente poder conversar mais sobre essa área, poder passar para a próxima e depois ainda ir para o próximo exercício que tem bastante atividade para a gente fazer hoje ainda. Tá certo. Tem o Ronivon aqui. Eu vou pedir, gente, para que nós possamos ser mais objetivos nas intervenções, para que a gente possa, são muitos mapas, né? E aí, às vezes, tem um assunto que a gente trata aqui, mas tem que retomar lá na frente. E uma outra questão também, Rogério, Ronivon, se vocês quiserem complementar essa discussão sobre Peçanha ou até mesmo sobre Guanhães, usem o chat, porque isso é registro da oficina, nós vamos considerar isso nos relatórios, só para a gente não perder mais aqui o esforço e o gás que a gente tem para fazer esse exercício nas outras áreas também, tá? Então fiquem à vontade para usar o chat para complementar essa questão aí sobre esses dois municípios. O Miguel e Maria Luísa e demais, né? Eu só estava querendo complementar dizendo o seguinte, falando de maneira bem objetiva, seguindo até a sugestão aqui da Maria Luísa, colocar assim, que eu acho que se a gente for pensar, então, nessa divisão que você colocou aí, Miguel, das cores, né? Então, talvez esses locais que a gente citou aí, Guanhães, Peçanha, nós também temos Virginópolis, também nós tivemos problemas, Divinolândia de Minas. Então, assim, se a gente for pontuar, ele vai falar aqui muita coisa. Então, eu vejo que talvez essas estariam entre 75% e 100% aí dessa cor que não é a vermelha, né, mas que está no laranja, alguma coisa assim, para poder assim, exemplificar ou espacializar essa área do ponto de vista dessa situação da disponibilidade hídrica, entendeu? Porque a gente não teve, assim, embora a gente tenha tido um problema ou outro, a gente não teve a questão de ficar retirada toda a água, mas a gente teve, em alguns momentos, o curso hídrico sem água, com algum problema ou outro de intermitência. Entendeu o que eu estou falando? Assim, para a gente ser mais objetivo, ser mais pragmático nessa questão. Não, perfeito. Aqui eu acho que a presença dessa bacia, dessa autobacia vermelha, e aqui dessa já também numa situação mais crítica, elas já indicam isso. E junto com as nossas observações, acho que a gente já atende essa demanda, tá? Para a gente poder considerar essas áreas como áreas a serem observadas pelo modelo. Ok. Tá bom?
Vamos lá, gente? Podemos passar para a próxima ou ainda tem mais alguma contribuição para essa região? Tem o Rogério que pediu a palavra. Rogério. É só reforçar o que o Ronivon coloca aí. Realmente, essa coloração aí, bem clara, né? Eu acho que para essa região ela vai estar um pouco mais escura aí, entendeu? Mais quente, né? Indo mais, né? Sim, Porque sim. realmente isso foi geral, realmente não foi só específico 2 municípios, né? Isso foi na bacia como um todo aí. Ah, então você está dizendo dos outros municípios também, dessas Exato. outras regiões aqui. Vocês acham que essa situação, Exatamente. pelo menos associada à bacia do Corrente Grande ou associada ao Suaçuí Pequeno? Ou as duas? Mais o Suaçuí pequeno. Suaçuí pequeno. Tá, Suaçuí pequeno. perfeito. Então aqui, mais para essa região, eu vou inserir então aqui uma anotação dessa, que aí vai fazer mais sentido também a gente... Talvez seja importante verificar a Coroaci. Não sei se alguém aqui no grupo pode colaborar, mas pode ser talvez importante. Coroaci, o que eu sei de Coroaci, que lá também teve problema, né? Embora talvez em uma escala menor. Porque o rio ali já tem um porte maior. Exatamente. Agora, a gente não pode deixar de desconsiderar Guanhães, porque dessas cidades todas aqui, Guanhães é a maior cidade, né? Tem uma população considerável, considerando os outros municípios, nesse trecho, né, da bacia. Então, é por isso que eu coloquei, Miguel, essa questão de ficar naquela coloração ali, né, mais próxima de vermelho, porque embora não tenha tido aquela questão de retirar a água toda, é claro que em algum momento isso aconteceu, mas não foi durante um tempo longo, mas isso aconteceu. Eu acho que o que caracterizaria melhor, representaria melhor, seria exatamente, no meu entendimento, né? Não sei se os outros também concordam, o Rogério até acha que também está mais ou menos, o pensamento está correto, de ficar naquela coloração ali. Certo, isso aonde eu estou indicando aqui, correto? Ou você falando aqui em Guanhães? Aqui em Guanhães a gente já registrou essa questão, tá? Só estou agora registrando aqui do Suaçuí Pequeno. A questão de Coroaci, preciso verificar com um agente local. Eu levantei aqui porque eu sei que existe uma condição, mas eu não sei, com certeza não é igual a de Peçanha. Peçanha é pior. E só para reforçar, Peçanha, onde está vermelho ali, ele está pegando provavelmente o que se chama lá de tancão, que não e tem ali o Suaçuí Pequeno, ele não está demarcado como vermelho a cabeceira dele, né? Mas está circulado ali, acho que deu para entender isso. Tá. Podemos seguir, Miguel. Tá, deixa eu só fazer a Flávia está me pedindo para fazer uma identificação aqui, que ela está fazendo o registro lá e eu não estou registrando corretamente aqui, tomei uma bronca. Tá certinho, eu vou colocar aqui. Flávia, se eu tiver errado, se puder me digitar qual é a identificação que você colocou aí na sua primeira, aqui é 4? Oi, Miguel, esse é o 6. Tá. Desculpa, gente, problemas aqui de... O da Elisa é o 3. Da Elisa é o de Guanhães? Isso, são esses dois. Esses dois aqui são... Qual que é? 3? Isso, pode colocar 3A e 3B. Tá. E o do Rafael é o número 1. E o Ronevan é o 2. Esse aqui é o do Ronevan. Obrigada. Valeu, eu que agradeço. Não, peraí, 2 não. 1. Certo, gente. Mais alguma contribuição nessa região? Não, adelante. Então, vamos lá, vamos seguir. Aqui é outro trecho, tá? Onde a gente tem aqui uma região indicada com vamos dizer assim, uma situação menos favorável aqui, né? Uma vazão indisponível, vamos dizer assim, com relação a Q710, tá? Comprometimento maior aqui também, nesse ponto também. Isso tudo próximo aqui ao município de Goiabeiras. Vocês têm conhecimento dessa área?
Aqui a gente está vendo aqui. Rafael, desculpa, Miguel, essa área aqui, esse pontinho, nesse outro município aí, próximo a Goiabeira, é o município de Cuparaque. Aqui nesse ponto você disse? Não, o outro que é pertinho da divisa mesmo com o Espírito Santo. Esse que está perto da área vermelha, pertinho de Pontinho Preta. Isso, esse aí. Tá. Esse aí é o município de Cuparaque. É um município, inclusive, onde a gente tem concessão, e lá é um lugar que tem problema, assim, com abastecimento, porque ele está na cabeceira aí do Rio do M, tá vendo o Rio M aí? Sim. Isso, esse rio, na verdade, essa parte da bacia do Suaçuí é uma bacia incremental, né? Tá. Porque o Suaçuí, ele não passa aí, ele deságua no Doce lá em Valadares. Ele não passa pelo M, né? Isso, e na verdade é igual a gente está colocando, é uma bacia incremental. Então, é um lugar que tem são problemas parecidos com o Peçanha, porque está na cabeceira dessa bacia aí, né, dessa subbacia, vamos dizer assim, e que tem uma demanda e o déficit acaba ocorrendo por conta do tamanho da microbacia, que não responde, não dá uma resposta, sabe, positiva no sentido de atender aquela demanda. Certo. E aí você tem outros problemas pontuais, igual o Resplendor, que é onde a gente também tem concessão, aí nessa divisa aí com o Espírito Santo, já é um distritozinho que a gente chama de Nicolândia, não tem um lugarzinho vermelho lá na ponta, faz parte do município, não, na outra ponta, que é mais em cima um pouquinho, mais para cima. Isso, aí é Nicolândia, é onde você tem um distrito que tem um problema com abastecimento, é um lugar, é uma localidade, na verdade, mas tem um problema colocado na região, mas aí eu não chamaria muito de conflito, porque lá a gente não tem uma gama assim, de usuários. A questão mais é a disponibilidade mesmo. A questão é disponibilidade, porque aí também está numa cabeceirazinha, onde você tem uma vertente, né? E aí você tem aquele problema de não ter a oferta para atender a demanda, embora a demanda lá seja pequena, mas tem um déficit muito grande no caso de recurso hídrico. Rony, eu acho que a sua fala, ela acaba, como eu digo, corroborando o que a gente levantou nesse balanço hídrico, porque as regiões que você apontou, elas, de fato, elas já estão indicadas como um local onde tem um comprometimento alto da vazão disponível, né? Por exemplo, aqui a gente não está mostrando a quantidade de água disponível no rio, a gente está mostrando só o comprometimento dessa quantidade, né? Então, como aqui já está assinalado em vermelho, aqui está assinalado em vermelho, a gente pode manter dessa maneira. Eu acho que não chega a ser um fator a ser... Assim, o que você está fazendo com essa sua fala elucidando o que está acontecendo aqui. Elucidando o que está acontecendo aqui. Mas, no momento, o que importa para a gente é uma definição de haver ou não haver que essa situação seja diferente do que a gente está apresentando, entendeu? Então, eu acho que pelo que eu conheço dessa região aí da bacia, eu entendo que esse mapa, da forma como ele está aí, ele está representando dentro da realidade. É claro que tem, às vezes pode ter uma ou outra nuance, assim, no sentido de... mas é uma questão, aí vai ser uma questão muito pontual, né? Sim. Mas, assim, no geral, eu percebo que está um pouco dentro do que a gente conhece da bacia, assim. Perfeito, eu vou apagar aqui a marcação que eu tinha feito, tá? Então, aqui o Reinaldo. Opa, vamos lá, Reinaldo. No Renevon aí, o M não é nem estar vermelho, é estar roxo, né, porque ele boa parte do ano, ele corta a água, não tem distância para mais ou menos 15 km no Rio Doce, não tem água boa parte do ano. Certo. Então, ele passa na reserva indígena aqui, 6 km na reserva indígena, e a maioria, a partir de março, já começa a faltar água. Aí volta lá depois da chuva em outubro, ele corta todo, então ele está sempre crítico. Não tem que ter muitos estudos, fazer com bons votos e realmente bom trabalho.
Reinaldo, o seu microfone ele deu uma falhada aí. Eu não sei se o senhor está movimentando ele, se o senhor está tirando ele de próximo da sua boca, mas ele ficou um pouquinho difícil de compreender a sua última fala, o final da sua fala aí. Eu acredito que a sua fala foi no sentido também de concordar com esse mapa, apesar de achar que deveria estar pior ainda, né? Isso, exatamente. Isso aí mesmo. Acontece que a nossa categoria pior, ela é assim, de 100 ao infinito, entendeu? A gente poderia, aqui ela abraça tudo que é, assim, a partir do comprometimento de 100%, a gente pode considerar 150%, 120%, 130%, 200%, 500%, e a gente vai continuar nessa mesma cor, porque a gente não mudou, né? Não colocou mais do que 5 categorias, mas ok, eu compreendo isso aqui, a gente vai considerar dessa maneira, então. Ô, Miguel, só Oi. mais uma coisinha aqui, aí até que o Reinaldo lembrou bem aqui, que o rio, o Ribeirão do M, né, o Rio do M, ele tem realmente comprometimento ao longo de toda a bacia, né, ao longo de toda a calha dele. Certo. A gente percebe isso claramente, e a gente percebe também o seguinte, que o comprometimento dele maior é com a irrigação. Você percebe claramente que ele tem uma demanda muito agrícola, né, agropecuária, na verdade, mais voltada para a pecuária. Ele tem uma exigência para abastecimento humano muito pequena, ele abastece pequenas localidades. Então, assim, a exigência maior dele está voltada para a questão da agropecuária. E a gente percebe exatamente isso que o Reinaldo falou, que em épocas do ano ele fica intermitente, ou seja, não fica com água praticamente nenhuma, né, em certos períodos, né, Reinaldo? A gente percebe que no período de seca, principalmente, você tem um rio praticamente só a calha ali, sem água, sem nada, e então você tem um uso preponderante, vamos dizer assim, que não preponderante no sentido de que ser a vocação, talvez seria a vocação da região, né? A região geográfica tem uma ocupação muito grande de agropecuária, principalmente pecuária de corte e de leite, que é uma tendência, uma forte da região. Obrigada, Ronivon. Acho que nós podemos seguir, Miguel. Parece que o Reinaldo levantou a mão de novo. Não, acho que ele esqueceu levantado, não, né? Levantei não. Essa nota é a 7 mesmo? É 8. 8. Tá, isso. Perfeito. Gente, posso passar? A gente tem mais alguma contribuição para ser feita aqui? Não, tem uma contribuição do Rafael aqui no chat, nós vamos copiá-la depois. Ela diz respeito ao plantio de eucalipto. Ah, tá, com relação ainda à questão da senibra. Tá bom. Isso. Gente, eu vou então passar para a próxima atividade, que aqui a gente tem ainda um trabalho com uma análise específica de cerca aí de 9 trechos da hidrografia que a gente vai modelar. Deixa eu explicar melhor para vocês. Quando vocês batem o olho nesse mapa, quem conhece a região, como vocês, vai dar por falta de uma série de rios de ordem mais baixa, certo? A gente tem aqui basicamente os principais rios, né? Então aqui o Corrente, o Suaçuí Grande, o São Félix, enfim, aqui a gente pegou basicamente os principais rios. Isso aqui é o seguinte, a gente está lidando agora nesse exercício apenas com os rios que vão ser modelados na nossa etapa de modelagem matemática de qualidade de água. A gente só pegou esses rios para essa etapa porque são só esses os rios que têm um programa e uma série histórica de monitoramento de qualidade de água que permite a gente fazer a modelagem, certo? E essa modelagem vai servir como base para o enquadramento. Só que para fazer essa modelagem e para fazer essas propostas de enquadramento, a gente tem que ter noção do uso que é dado para essas águas desses rios.
Isso foi feito num primeiro momento no diagnóstico, quando a gente pegou os cadastros de usuários, quando a gente pegou as outorgas do IGAN e analisou essas outorgas e pontuou em cada trecho quais eram as captações, e aí a gente fez esse levantamento. Só que a gente precisa que vocês olhem isso com o conhecimento local que vocês têm e digam para a gente se precisa de alguma complementação, se isso está correto, se não. E assim, vocês vão ter, com certeza, o olhar de falar, opa, Miguel, mas eu sei que aqui, ó, nessa região tem aqui um uso tal. Eu falo assim, olha, eu sei, eu entendo que é importante, mas para a gente não vai fazer sentido olhar para cá. Para a gente, o nosso único sentido agora é olhar os rios que vão estar nos mapas que a gente está apresentando, tá? Porque são esses os rios que vão ser modelados, certo? Então a gente vai passar agora trecho a trecho desses rios que a gente está enxergando aqui para poder fazer esse exercício. E isso vai ser feito dessa maneira. Por exemplo, isso aqui é o primeiro trecho do Corrente Canoa, tá? Que a gente vai olhar. Como vocês podem ver nesse mapinha de localização, ele é a porção mais alta do rio, e nessa porção a gente identificou vários pontos de captação ao longo dele, tá? Então vamos supor um ponto aqui, vamos supor que a gente identificou aqui 10 pontos de retirada de água. E aí a gente foi lá no cadastro e na outorga do IGAN para ver do que eram essas retiradas, associadas a que atividade. E aí a gente viu que todas elas estavam associadas ou à aquicultura ou à irrigação. Tá? Então, quando eu apresentar esses íconezinhos assim, isso não quer dizer que só tem um ponto de captação de irrigação, nem só um ponto de aquicultura. Quer dizer que todos os pontos que foram identificados nesse trecho estão associados só a essas duas categorias. Aí a nossa pergunta é, com o conhecimento de vocês conhecem outro tipo de uso que pode ser dado que é dado a esse trecho, e considerando, para tanto, todos esses usos que a gente tem aqui do lado, que são os usos que vão entrar pro rito da definição do enquadramento, e aí a gente pode considerar usos como recreação de contato primário, ou seja, o pessoal que vai nadar, o pessoal que usa para fazer recreação de contato secundário, o pessoal que pesca, dessedentação de animais, harmonia paisagística, navegação, enfim, a gente tem aqui todos esses usos que são os usos que vão indicar para a gente as classes de enquadramento que esse trecho precisa ter. Eu não sei, claro, mas... Miguel, oi. Só uma pergunta. Claro. Quando a gente vai levar em consideração a questão do uso para navegação, a gente está falando de que tipo de navegação exatamente? A gente está falando só daquela navegação de grande porte, de onde os navios transportam cargas e essas coisas, ou você está falando de qualquer tipo de navegação, desde uma canoa... Qualquer tipo de navegação. Qualquer tipo de navegação. Qualquer tipo de navegação. Se ele for um rio que for usado como via, ele tem que entrar, a gente tem que associar a ele o uso de navegação. Tá? Então, gente, eu acho que a gente pode abrir com esse trecho. Vocês reconhecem nesse trecho do Rio Corrente Canoa, que passa aqui, então, próximo a essa BR, que passa aqui próximo dessa BR, que tem também esse cruzamento aqui com a BR-259, e que é próximo ao município de Guanhães. Nesse trecho, vocês imaginam que exista outro tipo de uso para o rio, que não só a aquicultura e a irrigação? Miguel, abastecimento humano não, porque a gente não faz captação aí, a gente faz no Graipu, que é quem conta com o Rio Corrente Canoa depois, mas eu acredito que dessedentação de animais, com certeza. Ótimo, perfeito. Uma coisa assim é muito interessante a gente notar que geralmente os usos que a gente acaba nessa oficina, né, que a gente acaba incorporando, como eu acabei de incorporar esse que você me falou, esses usos geralmente são os usos não consuntivos, né? Que são aqueles usos que não tem água retirada do rio para tal.
Por exemplo, a pesca, né? Você vai pescar, você está lá no rio, você está usando o rio, mas você não está retirando água para o rio. Para você exercer essa atividade, o rio tem que ter uma qualidade de água certa. Você não pode querer enquadrar um rio que tem atividade para pesca com classe 4, que é a pior classe, né? A pior classe, eu digo assim, em termos de qualidade de água. Ao contrário da navegação, se a gente coloca aqui no rio o uso da navegação, a gente está indicando que aqui é uma passagem, mas que não necessariamente isso precisa ter uma qualidade de água muito grande, porque a navegação não exige qualidade de água, tá? Então essa é a nossa atividade, ir preenchendo aqui os usos que são dados ao rio. Alguém tem mais alguma contribuição nesse sentido? Pesca não é um uso comum aqui nessa área? O Ronivon levantou a mão. Não sei se... Ô, Miguel, também colocar abastecimento humano, porque em Peçanha a gente tem a captação no rio corrente. Ah, não, é no Suaçuí pequeno, desculpa. Mas Peçanha eu errei aqui. Tá mais para baixo também, né? A gente não está ainda próximo a Peçanha. Tá verdade. Eu confundi. Tá? Foi confusão minha aqui, desculpa. Não, beleza, tranquilo. A gente vai pegando o jeito. A gente vai pegando o jeito da coisa, não tem problema não. Eu não sei se seria só esse tipo de cultura, mas eu estou olhando aqui no Google Maps, estou vendo muita plantação de eucalipto na região. Não sei se valeria a pena colocar essa informação aí. Pode ser. Para a gente saber o tipo de irrigação. Opa, coloquei aqui o botão errado. Aqui qual é a nota, Flávia? Pode zerar, porque começou de novo, né? É outro... Isso, esse na verdade não precisa. Né? Tá bom. A gente olha no Google, acha que é mata, e vai ver, tá tão arrumadinho, fala, não, é eucalipto. Aquilo é fileirado clássico, né? Pessoal, Júlia, o Rafael teve que sair, mas ele deixou o contato. Eu acredito que ele vai saber falar o tipo de irrigação. Estou acreditando que seja da Cenibra, né? Sim, se é eucalipto, né? Pela presença da Cenibra nessa área, como ele falou, né? Tá certo. Mais alguma contribuição, gente? Posso passar para a próxima? Penso que sim. Então, vamos lá. Aqui o que a gente fez? A gente deu uma andadinha para baixo, tá? Então aqui a gente está no corrente nesse trecho. Agora a gente vai passar para esse próximo trecho dele, tá? Na próxima página, que aconteceu aqui. Então, como vocês podem ver, a gente desceu um pouco aqui o rio, tá? E entramos um novo trecho dele que é muito próximo à BR-259 e essa sequência de municípios aqui. Certo? Inclusive, ele chega ali na frente, no próximo trecho, depois disso a gente vai, inclusive, passar perto de uma unidade de conservação de proteção integral. Aqui, nesse trecho do Corrente Grande, a gente tem mapeado, pelo nosso esforço do diagnóstico, o consumo, abastecimento para consumo humano, a aquicultura, a dessedentação animal, a agricultura e a recreação de contato secundário. E aí a gente pergunta, então, para vocês se há algum outro uso que vocês conhecem e queiram indicar para que a gente incorpore nessa questão, nessa área. Pode falar, Rogério. Esse trecho aí tem PCH. Certo. Geração de energia, né? A PCH é o seguinte, como a gente está tratando com os usos que vão determinar a indicação de alternativas de enquadramento, e a PCH, a própria UHE, né, uma grande usina, e essas intervenções relacionadas à geração de energia elétrica, elas não entram nesse rol, vamos dizer assim, nesse conjunto de usos que são só esses aqui. Tá? Então, assim, para o efeito de enquadramento, não vai interessar para a gente agora cadastrar o uso de geração elétrica. Tá? Apesar de ser um fator importante e que no diagnóstico está registrado lá.
Tá? A gente registrou todas as usinas de geração de energia, as barragens, todo o uso de infraestrutura hídrica do rio nesse sentido também. Eu acredito que próximo da 259 aí, também, aí Virginópolis, nesse meio aí, entre Divinolândia, tem a questão de eucalipto também. Certo. Eu acho que esse uso aqui também pode estar associado à presença de eucalipto, né? Então eu vou colocar também uma mesma nota, eu vou colocar aqui. Enquanto o Miguel anota, gente, mais alguém gostaria de fazer alguma consideração? Certo, penso que podemos seguir, Miguel. Vamos seguir. Seguindo, então, o próximo trecho do Corrente Grande, a gente, então, passa por essa unidade de conservação, que é o Parque Estadual Rio Corrente. Então, como a gente tem essa situação do rio passando por dentro da unidade, a gente automaticamente, esse rio já tem que ser enquadrado numa classe bem nobre, que é a classe especial, que é a classe que tem mais restrição com relação às cargas poluentes, tá? Seja dos diversos parâmetros aí que a legislação impõe a gente. Então, nesse ponto, a gente já inseriu aqui a preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas, que também exige uma qualidade muito alta. Agora, de qualquer maneira, associado, considerando esse trecho do rio, que vocês aí podem vir a ter um conhecimento com mais propriedade, vocês conhecem algum outro uso que possa ser incorporado aqui nessa categoria? Nessa categoria, não, perdão, mas nesse trecho? Acho que a dessedimentação de animais, né, ela vai ser contemplada em todos os trechos aí, né, porque é uma atividade principal, né, da região, né, na bacia como um todo, né. Então, você acha que nos anteriores também? Sim, com certeza. Aqui ó, a gente já viu, aqui também a gente inseriu. Então beleza, a gente considerou em todos. Eu perguntaria pesca, né, Miguel? Porque a gente discutiu isso nas outras oficinas. A pesca é sempre uma questão que é muito presente, né, nas bacias, e é sempre interessante a gente analisar a presença da pesca, mesmo sendo a pesca amadora, tá? Aí sim, também. Acredito que se a pesca amadora entrar, ela vai contemplar também todos os trechos. E acredito que o último trecho, que deve ser a Foz, né? Sim. Aí lá já tem a questão da pesca profissional, né? Parece que perfeito. Que já cria lá, né? Na represa lá, né? Aí parece que no final já tem essa questão também, que pode ser considerada. Flávio, eu estou voltando para inserir a pesca aqui, tá? Nos anteriores. Era isso que eu ia falar, porque se for considerar a pesca amadora, então nós poderemos considerar praticamente no rio todo. Certo. Mais algum uso nesse trecho do Corrente Grande? A gente não tem nenhum inscrito, Miguel. Então vamos passar, e agora sim para o trecho mais baixo dele, né? A montante da sua confluência com o Rio Doce, que vocês podem ver aqui embaixo, tá? O Rio Doce. Então, esse último trecho dele, a gente tem aqui também mapeado agricultura, dessedentação e aquicultura. E aí eu vou inserir a pesca, como já foi falado, né? E agora também num caráter profissional, né? Peraí, deixa eu colocar no cantinho aqui. Vou colocar a pesca aqui por fora, porque ela acabou ficando aqui por baixo da figura. Peraí, deixa eu ver se eu consigo puxar ela para frente. Ordenar. É só fazer assim. Pronto.
Mais alguma? Ana Paula. Vou colocar o mesmo comentário aí dos eucaliptos, porque aí volta também a ter Sim. eucalipto. Boa. E o Reinaldo também levantou a mão. Pode falar, Reinaldo. Reinaldo, desculpa. O senhor de Reinaldo. Nesse texto, né, aí, ô Miguel, a Renova está fazendo uma quebra d'água de corrente, né? Reinaldo, se você puder falar um pouquinho mais próximo do seu microfone. Tá muito difícil de entender o que o senhor está falando, senhor Reinaldo, porque o microfone vai e vem. Se o senhor colocar ele mais próximo da sua boca, talvez melhore. Nessa parte aí, final do Rio Corrente, certo. A Renova está puxando também um duto de água para Valadares, né, que é abastecimento humano. Então, deve considerar o senhor disse abastecimento humano? Eu não entendi. É abastecimento humano. Perdão. Tá bom. Perfeito. A Renova está fazendo uma transposição do Parque do Rio para Valadares, né? Entendi. Entendi. Perfeito. Ótima informação. Obrigado, Renato. Esse trecho aí é onde é a captação alternativa de Governador Valadares. Tem razão. Eu lembro de ter visto isso na hora que a gente fez o diagnóstico da alteração da posição das captações em função do rompimento da barragem, né? Exatamente. Perfeito. Mais algum? Eu queria que voltasse acho que, se eu não me engano, é o trecho 2. Lá tem, agora que eu lembrei aqui, tem agricultura, tem um pessoal plantando muito tomate, pimentão. Isso é aqui nesse trecho? Não, volta mais um. Esse aí. Mais em cima, aí próximo da 259 aí. Eu vou colocar um outro... ali na região até município de Guanhães, Virginópolis, né? Região de Sapucaia de Guanhães. Aquela região ali está tendo muito... tem o pessoal plantando pimentão, tomate, repolho também. Essa informação é muito importante para a gente, porque ela diferencia a qualidade de água que é necessária para você irrigar esse tipo de cultura do que, por exemplo, o eucalipto, né? A qualidade, a classe da água que é exigida para cada uma dessas situações, ela é diferente. Aqui você precisa ter uma qualidade muito maior para uma plantação desse tipo, né? De tomate, repolho, pimentão. Isso. Miguel, a Ida nos disse, solicitando se é possível nós analisarmos os usos do Rio Sapucaí Pequeno. Claro, eu acho que está na nossa área, não está? Acho que sim, acho que a gente vai terminar agora. Ô Miguel, aquela nota lá, eu queria que você voltasse ela é bem próximo da onde está o início do trecho, lá onde está aquele... Isso, exatamente, perfeito. É nesse meio aí. Tá bom, perfeito. Fala, Flávia, eu acho que... Miguel, é porque o Rio Suaçuí Pequeno ele acabou sendo dividido em dois trechos. Eu ia falar a mesma coisa. Isso, Tá aí bom, o primeiro foi bem. no grupo 1 e o segundo, acho que no grupo 2. Não, tranquilo. Mas será que a gente tem ele inteiro aqui? Tem, eu posso adicionar no final. Só se não for te descabelar, senão a gente pega a outra lousa dela e faz. Então eu vou fazer... Deixa eu ver se eu consigo adicionar aqui direto. Tá bom, beleza. Tá bom. Se eu estiver correndo muito aí, você me fala, tá? Tá. Bom, gente, então chegamos aqui no final aqui do corrente grande. Queria saber se eu posso passar para o próximo. Tudo bem? Tudo bem, acho que não tem nenhum inscrito, Miguel. Certo. Então aqui de fato a gente entra no Suaçuí Pequeno, que é o primeiro trecho. Deixa eu só analisar uma coisinha aqui, se ele já não... Sumiu a imagem aqui. Bom, vamos ver aqui o que aconteceu. Então, a gente tem aqui esse trecho do Suaçuí Pequeno.
para localizar ele, que agora a gente, né, estávamos agora trabalhando na linha do Corrente Grande, na subbacia do Corrente Grande, e agora nós vamos iniciar a subbacia do Corrente Pequeno. E considerando aqui essa posição que vocês, enfim, estão chegando perto do município aqui de Peçanha, então voltando para aquela região que a gente chegou a debater ali no outro exercício, né, anterior, como que é o nome desse município, gente? Coroaci, é isso? Coroacia. Coroaci. Nessa região aqui, vocês identificam algum uso além dos que a gente já inseriu? Algum uso relacionado à pesca, algum uso relacionado ou pelo menos alguma questão que dê para a gente uma noção melhor de que tipo de cultura que aqui a gente está falando, como vocês puderam dar para a gente aquela noção no anterior, né? Aqui é eucalipto, aqui é tomate. A pesca, sim. A pesca, sim, né? Isso. Boa, boa. Deixa eu entender, essa recreação de contato secundário, isso seria o que, por exemplo? Seria o uso do espelho d'água, mas sem o contato com a água direto. Sem a possibilidade de você engolir a água, de repente. Então, é você fazer uma canoagem, fazer algum tipo de esporte ou recreação náutica. Entendi, ok. Acho que se tiver alguma complementação, Ana, se você quiser, eu tirei aqui as questões aqui da minha cabeça, mas é desse sentido, né? É isso mesmo. Na recreação de contato primário, a qualidade da água precisa ser melhor, porque há uma chance muito grande da pessoa engolir a água, né? Que é quando você entra, tomar banho, nada. Então, por isso que a gente faz essa diferenciação. Na recreação de contato secundário, a chance de você engolir a água é menor, mas você entra em contato com a água de alguma forma, porque saem umas gotinhas de água e pingam em você, né? Então, a sua pele, principalmente, entra em contato com essa água. Então, a água também precisa ter uma qualidade razoável. Mas a diferença é muito isso, que no de contato primário, a tendência de engolir a água é grande, e na de contato secundário, não. Você está num barco, numa canoa, num caiaque. Bom? Isso aí. Obrigado, Ana. Alguma outra contribuição nesse sentido aqui, gente? Acho que podemos seguir. A gente tinha falado no anterior sobre Peçanha. Alguém tinha feito alguma consideração? Não lembro se foi Só a Ana Paula que fez um comentário aqui sobre caiaque, barco, canoagem. Acho que é o tipo de embarcação, né? Ah, tá. Caiaque. O Miguel... Não, eu acho que a questão dos usos aí do Suaçuí pequeno, eu acredito que está tudo contemplado aí, sim. Porque você colocou abastecimento humano aí, que é o caso lá de Peçanha. Isso. Era isso lá em Coroaci, a gente tem o abastecimento do Ribeirão Onça, do Córrego do Onça, que é um tributário do Suaçuí pequeno lá. Então, assim, na verdade, de certa forma, isso está representado também. Perfeito, tá bom. Flávio, você conseguiu registrar esse uso da pesca aqui? Registrei, sim. Beleza. Tá. Eu já coloquei a lousa do trecho 2. Maravilha. Tá bom. Muito rápida você, Flávia. Impressionante. Você é ligeira. Isso é o famoso trocar o pneu com o carro andando, gente. Maravilha. Estou olhando aqui que nesse trecho tem também, naquele trecho, né, entre Peçanha e Coroaci, tem também eucalipto. Aqui. Legal. Obrigado, Ana. Ô Miguel, acho que seria interessante registrar o seguinte, porque toda a área aí dessa parte do doce, né, vamos dizer, do médio doce, é uma parte que tem uma influência muito grande de cultura de eucalipto por conta da seníbara que está próxima, né? Certo. Então, assim, a gente vai ter em todos esses municípios, ainda que não seja a cultura do eucalipto não seja maior,
parte, mas vai ter alguma coisa por conta dessa proximidade com a Cenibra, então ela tem esse fomento junto aos municípios, junto às propriedades, aquele negócio todo. Então, essa questão do eucalipto, ela vai ser recorrente aí nessa região toda, entendeu? Não, é uma ótima observação. É bom que a gente já está colocando esse post-itzinho em cada um dos mapas, e aí na hora de fazer essa consideração no relatório já serve de uma referência boa. Mas aí quando você fala do médio doce, você está falando também DO5 e DO6? A gente tem parte no DO6 menos, mas no DO5 a gente tem também uma boa influência da Cenibra nessa região do DO5, também parte do DO5. Perfeito. Beleza. Ana Paula e o Rogério são inscritos. Eu achei aqui também uma cachoeira nesse trecho, Cachoeira do Funil, então acho que poderia colocar também recreação de contato primário. Rogério? Só para contextualizar essa questão do eucalipto na bacia, Peçanha, né, a gente tem lá aproximadamente em torno de 15 mil hectares de plantios de eucalipto, áreas da Cenibra e áreas particulares. Então, também a questão do carvão também, né? Além da madeira para a Cenibra, é muito forte também na região, também a produção de carvão. Aproveitando aí que a colega falou a questão de cachoeira, eu estou recordando aqui que passou batido lá, depois pode voltar no final, no corrente também existe várias cachoeiras, quedas lá também, principalmente no trecho 1 e trecho 2, se eu não me engano. Aí trecho 1, a gente tiver tempo para colocar isso aí, pode ter referência por aqui. Nesse trecho o senhor já acredita que pode ser uma... Tem. Tá. E acima dele também? Nesse início aí, no início aí do onde é que você colocou essa nota de plantios aí, de tomate, inclusive do lado de uma cachoeira dessa tem captação lá para plantios lá, de tomate, do lado mesmo. Certo. Eu estou colocando aqui nessa posição porque aqui não contempla o trecho todo, né? Contempla o trecho todo, tá? Então no próximo trecho também a situação é a mesma? Cachoeira também, inclusive essa PCH é numa cachoeira. E é no próprio rio, né? No próprio rio. Tem o lago também da PCH, né, que vai contemplar essa questão de recreação primária. Né? Ótimo, tá vendo? É bom que a gente voltou, porque o uso de contato primário, recreação de contato primário, ele é um uso mais restrito. Então a gente foi bom a gente ter considerado. Apesar de que nesse trecho a gente já tem a necessidade de fazer um enquadramento com a classe mais exigente de todas, né? Então, colocar o uso aqui não vai interferir tanto, nos demais foi super importante. Aqui também coloco no 3? Ou aqui já passou já os locais de recreação? Aí tem umas represas, né, que é onde fazem aquicultura. Não sei se o pessoal também toma banho nessas represas aí. Aí o pessoal da região que tem que dizer. Logo quando chega no doce aí, né? Tem uma represa, que é onde cria peixe. Mas não sei se o pessoal também toma banho. Com certeza. Ana Paula, eu acredito que nessa aí não. Digo, nessa aí tem só... ela tem parece que um restaurante, alguma coisa assim, mas é como paisagismo, né? Para o pessoal aproveitar ali aquela orla, vamos dizer assim, não para banho, né? Além disso, aí também acho que está próximo, como o Reinaldo falou, da captação que estão montando lá para Valadares. Para Valadares. Bom, então aqui eu não vou inserir, tá? Eu já passei, né, lá na 381, onde é que cruza aí, é onde é o braço. Na verdade, é a hidrelétrica do Baguari, né, que é no Rio Doce, e aí forma o lago e dá o remanso no corrente. E aí, na 381 tem uma ponte aí. Eu já passei lá e já vi o pessoal pulando da ponte, nadando. Então aí tem que mas, assim, isso foi uma passagem única, né? Não sei se isso pode, né,
contextualizar como uma atividade, né? Não, eu acho que é importante o registro. Se foi visto, acho que a gente tem que colocar esse registro, entendeu? Porque pode ser uma situação recorrente, né? E acredito Então, Ana também, Paula onde queria tem falar. água, né, o pessoal vai tomar banho, né? Se tem Exato. represa, isso né, ainda mais a região quente que é essa nossa aqui, né? Isso. Qualquer remansozinho é motivo para o pessoal ir tomar banho, né? Ana Paula. Corroborando aí um pouco com o Rogério, estou vendo também que tem uns empreendimentos imobiliários do tipo condomínio, na beira aí da represa, né? Tem uns 2 empreendimentos ou 3 aqui. Tem umas casas, enfim, então acho que realmente o pessoal vai lá tomar banho. Perfeito, obrigado, Ana. Miguel, deixa eu só te perguntar, para efeitos de parear aqui o horário com o outro grupo, quantas lâminas nós precisamos ainda Eu ia te perguntar exatamente isso. A gente já passou aqui por essa, a gente estava aqui trabalhando a do trecho 2, então a gente tem mais 4, tá? Tá, eu aviso lá. Obrigada. Tá bom. Nosso horário tá como aí, Maria Luísa? A gente teria que retornar lá para a plenária, que horas? Então, nossa lógica inicial seria às 16h40, mas nós vamos pedir um tempo, porque são 16h43. Você acha que mais uns 10 minutos? Sim, no máximo, no máximo. A gente dá uma objetivada aqui também, né, pessoal, para a gente não demorar muito, 10 minutos, até bastante tempo para deixá-los esperando lá. Então vamos tentar aqui ser mais... Eu vou ver lá como é que eles estão. Feito. Tá bom. Então, pessoal, aqui a gente não chegou a fazer nenhuma contribuição ainda, certo? Vocês têm alguma questão a ser inserida nesse ponto? A ser considerada? Caso não haver... Opa. Eu estou vendo aqui também a Cachoeira dos Bretas. Beleza. Nessa região. Então, acho que recreação de contato primário aí. Perfeito. Gente, eu estou olhando tudo do Google, tá? Se eu estiver errado, por favor, alguém levanta a mão e me corrige. Não, mas está sendo ótimo esse teu apoio com o Google aí, Ana. Está sendo perfeito. Gente, então eu vou passar, tá? Acho que aqui agora a gente vai cair lá para o EMA, se eu não me engano. É isso aí. Viemos aqui então para aquela baciazinha já mais isolada, né? E aqui a gente tem então a situação da captação para abastecimento, aquicultura e irrigação. E aí queria saber de vocês se vocês têm alguma complementação a ser feita nesse trecho. Se não houver, pode falar. Eu não estou enxergando aqui, não estou vendo. Podemos sim. Peraí. Reinaldo levantou a mão. Reinaldo, por gentileza. Nessa área tem muita pescaria de vara, né? Perfeito, Reinaldo. De barranco, perto de barranco. Perfeito. Obrigado. Ô Miguel, Oi. Essa área também, até o Reinaldo vai ajudar aí, passa por uma reserva indígena, né? Ela passa nesse trecho? Aqui deveria haver uma... Não, tem um trechozinho aí, eu não sei exatamente qual é. Ô Reinaldo, ajuda a gente aí, porque o trecho de vocês aí, do pessoal dos Krenaca, do Reinaldo, ele vai saber informar melhor. Mas tem um trecho aí que o M corta uma parte da reserva indígena. Isso é importante. É no trecho final, na foz do Rio Doce. Tá, no final. Então, no final a gente faz o registro. 6 quilômetros dentro da reserva ele passa. Perfeito. Há mais alguma contribuição aqui nesse trecho? Flávia, você quer falar? Não. Não, eu ia falar que é no final mesmo. A terra indígena. Beleza. Então, se a Flávia falou, é porque já está até registrado aqui no nosso mapa. Gente, então o próximo trecho, aqui a gente pode ter aqui a referência desse município, tá? Goiabeira. Aqui a gente tem apenas um uso mapeado, que é o uso para abastecimento urbano. E queria saber de vocês aí se há alguma contribuição a ser feita para esse trecho. Acho que não, Miguel. Podemos seguir. Perfeito. Então a gente vai fazer rapidão aqui,
menos do que 10 minutos que a gente pediu para eles, eu acho. Eles estão num pequeno intervalo lá. Ah, legal. Nos aguardando. Então, aqui a gente tem o penúltimo trecho da atividade, tá? Aqui do M, que a gente também identificou apenas o uso para abastecimento. Há alguma contribuição? Pesca? É o caso de incluir pesca? Qual a referência aí, Miguel? Vou tentar achar. Tem uma BR aí, é? Tem é uma BR 259. Aqui embaixo. Esse trecho desse M aí, ô Miguel, alguém usa para irrigar. É a irrigação de pastagem de bovinocultura, né? Tá, deixa eu diminuir aqui que eu fiz besteira. Então, vamos inserir uma irrigaçãozinha aqui. Perfeito. Ana, você conseguiu localizar? Sim, mas não tem nada... Tá, então vou passar. Bom, gente, então aqui por fim, o último trecho do M. Flávia, você indicou a questão da presença da terra indígena, mas a gente não tem ela aqui, né? Não, mas ele fica bem na foz. Bem na foz aqui? Isso, Eu vou inserir uma nota aqui para a gente não deixar de... Eu vou inserir uma nota com uma cor diferente aqui. Esse símbolo de proteção das comunidades aquáticas indica que tem. Isso. Tá, beleza. Alguém pediu a palavra? Fui eu. É porque o símbolo de proteção das comunidades aquáticas, ele ajuda, mas ele não é suficiente nesse caso, porque ele pode aceitar até classe 2 e terra indígena mandatória classe 1. Classe 1. Então, acho importante colocar aí mesmo a reserva CRENAC, né? Beleza. Aí, terra indígena. Perfeito. Rogério? Aqui também a referência para reserva CRENAC. Eu sei que tem a comunidade, né, indígena no município de Açucena. E, se eu não me engano, o município de Açucena, ele está na bacia do Corrente também. Então, assim, não sei aonde que está localizada essa aldeia lá, mas eu acredito que seja naquele trecho 2 lá, ou no 3, não tem certeza. E o corrente passa pela aldeia? Isso que é o importante. Se ele... não, acredito que não. Ela está inserida dentro da bacia dele, né? Ela não vai cortar a aldeia. O que é importante agora a gente ver se essa hidrografia que a gente está trabalhando, se ela corta alguma aldeia, tá? Ok. Gente, então, se não houver mais nenhuma contribuição nesse trecho, eu dou por encerrada essa atividade e convido a todos para retornar para a plenária. Eu acho que a gente pode colocar o link aí da plenária. Alguém pediu a palavra aí? Rogério. É porque eu precisei dar uma saída aqui no momento que estava no final lá do trecho 2 lá do Suaçuí Pequeno. Mas eu queria fazer só uma contribuição, não sei se foi contemplada, a questão de produção também de tomate, pimentão. Naquele trecho também tem uma parte do município de Coroaci que também tem esses plantios também. Peraí, eu falei sim, mas eu não sei, peraí, a gente marcou... Não, Suaçuí Pequeno. Suaçuí Pequeno? Então. No Suaçuí Pequeno. Aí, no trecho 2. Peraí que a gente ainda está... sim, eu passei de novo. Passou, aí. Aqui, tá, então aqui tem essa irrigação, então aqui seria então a questão... Tomate, pimentão, repolho, né, folhosas aí, né, no caso, né? Que aí tem uma parte lá do município de Coroaci que tem esse plantio lá também. Certo. Enquanto o Miguel anota, a gente quer agradecer, né, muito, né, a contribuição de vocês aqui. Acho que foi muito boa, né, muito produtiva. E já nós vamos voltar para a plenária, porque lá nós vamos discutir os programas e olhar, enfim, o quadro do enquadramento. Bom? Só ressaltando para vocês, quem
acabou saindo da sala, o link está aqui, tá? Para quem precisar voltar, como eu, que eu saí no... Então eu vou pegar esse link agora e vou interromper a gravação aqui, tá, Maria Luísa? Tá perfeito. Voltemos para lá.